Salve minha família, como é que tá? Tudo bom? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Rod Brito na área. Só chega no canal do Rod Brito. Galera, um salve para você do oitavo ano. Tudo de bom, especialmente para minha galerinha do oitavo ano A, Dudu Eliseu. Esse vídeo vocês sabem que é para vocês. Vamos fechar o PET 2 então, semana 4, última semana do PET 2, correção das atividades, bem tranquilo. Na semana 1, vocês viram, foi Revolução Francesa. Na semana 2, Independência dos Estados Unidos. Na semana 3, começamos a ver o contexto do Brasil colonial naquele período. Revoltas nativistas, revoltas emancipacionistas. E na semana 4, nós vamos aprofundar um pouco mais na questão das revoltas emancipacionistas, separatistas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Vamos lá então? Bem tranquilo para a gente encerrar esse PET 2 e já esperar o PET 3 que está chegando aí para a gente. Vamos lá logo para a questão 1, uma questão tranquila para a gente continuar analisando esse contexto de rebeliões aqui no Brasil colonial. Em função do esgotamento do ouro em Minas e da consequente diminuição da arrecadação de impostos pela metrópole, Portugal ameaçou proclamar a derrama, que consistia na cobrança de impostos de cada indivíduo para completar a quantia que deveria ser paga ao governo português durante aquele ano. Portugal acreditava que a diminuição dos impostos era fruto do contrabando do ouro e não do esgotamento das minas. Assim, em 1788, a coroa decretou a derrama, que foi um dos motivos para a eclosão da Inconfidência. E aqui tem uma charge, né? Uma charge com os funcionários reais, né? Com o decreto da derrama e a população amedrontada, né? Olha lá os balãozinhos. Oh, mas que diabo é isso? Sei lá, mas se veio de Portugal, não é boa coisa. E aí, claro que faz aqui dá uma esticada histórica, né? Faz uma junção aqui, porque coloca uma câmera de filmagem justamente naquele momento, naquele contexto histórico, que não existia esse tipo de tecnologia. Mas é a licença da charge aqui do autor da charge, tá? Bom, vamos só fazer um comentário sobre a questão da derrama, tá? Vamos entender antes da gente ir para a questão. A partir do momento que a arrecadação de ouro e diamantes começa a diminuir na área mineradora, logicamente, o natural seria que a cobrança de impostos diminuísse na mesma proporção, não é verdade? Só que foi justamente isso que não aconteceu. Porque à medida em que a quantidade de ouro e diamantes foi diminuindo do que era enviado para a coroa, para Portugal, Portugal aumentou a tributação, e aí um dos impostos mais emblemáticos foi justamente a derrama. No dia da derrama, os fiscais, os funcionários da coroa, iam de residência em residência para cobrar a cota que cada família tinha dentro daquele montante de 1,5 tonelada de ouro que era cobrado sobre esses mineradores sem arrobas de ouro, né? Uma arroba 15 quilos, 1.500 quilos de ouro, 1,5 tonelada. E aí, se o indivíduo não tinha completado a sua cota, esses funcionários da coroa invadiam a propriedade deste indivíduo e confiscavam bens materiais até que o equivalente à sua cota fosse saldado. Então você deve perceber que o dia da derrama, logicamente, era um dia de grande agitação, de grande ódio, de grande revolta da população de Vila Rica, por exemplo. Não é à toa, os Inconfidentes escolheram justamente a data da derrama, o dia da derrama, para iniciar o levante que, segundo eles, contaria com grande apoio da população. Bom, nós vimos na semana 3 que não saiu tudo muito bem como os Inconfidentes queriam. Mas vamos avançar aqui, tá? Com base em seus conhecimentos e analisando a imagem, responda às questões. O que a imagem satiriza? Satiriza justamente a determinação real, né? Satiriza justamente a imposição da coroa sobre a colônia com um novo imposto, que é a derrama. Como é apresentada a questão da derrama na imagem? Percebam que a sociedade está amedrontada, né? O povo está amedrontado
com uma nova lei ou um novo decreto vindo de Portugal, e o funcionário real que traz o decreto da derrama está aqui propositadamente com uma imagem de uma caveira, né? De um esqueleto, muito significando que o novo imposto seria uma espécie de morte econômica da sociedade. Aí, a Inconfidência foi um movimento organizado pela elite mineira. De que maneira a charge confirma essa ideia? Justamente porque mostra que o povo não tinha capacidade, tá vendo o povo amedrontado, sem entender o que estava acontecendo. Então, segundo a charge, este mesmo povo não teria possibilidade ou condições de se organizar num levante. Quem é que acaba coordenando, quem é que acaba liderando o movimento da Inconfidência Mineira? Nós vimos isso lá na semana 3. Se você chegou nesse vídeo e não viu o vídeo da semana 3, dá uma pausa aqui e volta lá para ver a nossa discussão. Então, assim, justamente os membros da elite esclarecida, né, muitos desses jovens membros da elite de Vila Rica, por exemplo, foram estudar na Europa e tiveram contato com os ideais iluministas, né? E acabaram entendendo que a organização de um levante era necessária. Tanto é que o movimento foi um movimento de caráter elitista e não popular. Então são questões bem tranquilas, tá? 3 questõezinhas aí para responder, só fazer as construções sobre a charge, tá? Sempre fazendo referência à charge, não esqueça de citar a charge nas suas respostas. Vamos lá para a questão 2, para a atividade 2? E aí eu tenho 2 fragmentos, tá? Essa é uma questão um pouco mais extensa, vamos analisar para a gente não estender muito o vídeo. Fragmento 1. Há muitas controvérsias a respeito da verdadeira origem da bandeira dos Inconfidentes. Segundo informações, ela é a junção das ideias de vários dos Inconfidentes. O fundo branco teria sido proposto por Cláudio Manuel, o triângulo verde, sugerido por Tiradentes, e o lema latino Libertas Quos Erat Tamen, proposto por Alvarenga Peixoto. Devido ao alto grau de vigilância da coroa portuguesa, em Minas Gerais, essa bandeira não chegou a ser feita, e sua confecção seria realizada após o início da Revolução. Por causa do meu croma que eu estou usando, né, do efeito que eu estou usando, acabou que a imagem, o triângulo que deveria ser verde, está aqui negro no vídeo, tá? Mas se você tem o PET virtual, você está vendo que essa primeira imagem é de um triângulo verde, a bandeira praticamente já a bandeira que foi implementada em Minas Gerais, mas com o triângulo verde, tá? E aí vem o segundo fragmento. A bandeira de Minas Gerais é composta por um triângulo vermelho sobre fundo branco, contornado pela expressão em latim Libertas Quos Erat Tamen, lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. A atual bandeira do estado de Minas Gerais foi instituída pela Lei 2793, de 8 de janeiro de 1963, e sancionada pelo então governador José de Magalhães Pinto. O triângulo remete à Santíssima Trindade e foi proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos participantes do movimento da Inconfidência, que buscava a libertação da coroa portuguesa. Já a frase em latim proposta por Alvarenga Peixoto, outro inconfidente, e foi retirada de um versículo do poeta romano Virgílio. E aqui eu tenho a imagem 2, a bandeira, né, o triângulo já vermelho, com Libertas Quos Erat Tamen, tá? Tá aí a bandeira que veio a ser a bandeira oficial de Minas Gerais, ok? Então vamos lá para as questões? Identifica as semelhanças e as diferenças entre a bandeira dos Inconfidentes e a atual bandeira de Minas Gerais. Aí é uma questão visual muito simples, né? Qual as semelhanças? O triângulo, né? O fato de ter a frase em latim proposta pelos Inconfidentes mantida na bandeira oficial. O que vai ter de grande diferença é justamente a cor do triângulo, né? A proposta dos Inconfidentes, um triângulo verde, e na bandeira oficial, um triângulo vermelho. O termo em latim Libertas Quos Erat Tamen, que significa liberdade ainda que tardia, foi proposto por Alvarenga Peixoto, é mantido na bandeira atual do nosso estado. No contexto da Inconfidência Mineira, de que maneira esse termo latino traduzia os desejos do movimento? Ou seja, qual que era a grande crítica dos Inconfidentes, ou qual uma das grandes críticas políticas do movimento da Conjuração Mineira? Justamente o pacto colonial imposto pela metrópole portuguesa sobre o Brasil. Os Inconfidentes consideravam o pacto colonial como um dos grandes motivos do atraso da colônia.
Então, o liberdade, ainda que tardia, o liberdade, mesmo que não agora, mas à frente, posteriormente, a liberdade como objetivo final, traduz, logicamente, os desejos desse movimento de romper definitivamente, de acabar definitivamente com o pacto colonial, com a dependência do Brasil em relação a Portugal. Tranquilo, simples assim, uma construção bem tranquila, 2, 3 linhas no máximo, tá? De que maneira nossa bandeira remete aos costumes e à importância da religião no contexto em que a mesma foi produzida? Basta a gente lembrar que a coroa portuguesa, ela era oficialmente católica, né? Não é verdade? E dentro desse contexto, o triângulo que é proposto, ele vai representar, num contexto religioso, uma associação com a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pode-se ter uma interpretação da questão da influência da religiosidade sobre a confecção da bandeira em cima dessa perspectiva, em cima dessa ótica, né? Então, quando a questão procura de que maneira a nossa bandeira remete aos costumes e à importância da religião no contexto em que a mesma foi produzida, basta a gente lembrar que a imposição religiosa do catolicismo era muito forte sobre as áreas dominadas por Portugal. E, logicamente, a Minas Gerais e, logicamente, o movimento Inconfidente acabou deixando também transparecer essa parte da religiosidade na proposição do triângulo, tá? Aí, bem tranquilinho pra gente essa terceira pergunta, né? Essa terceira alternativa aí. Vamos lá para a questão número 3? A questão número 3 é uma questão que me chamou muita atenção, tá? Vamos lá, então? Leia a sentença de Tiradentes, analise a imagem e responda as questões. Então tem a sentença, né? O trecho que veio aqui pra gente. Portanto, condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da capitania das Minas, a que com braço e pregação seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra de morte natural para sempre, e que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde, em lugar mais público dela será pregada, em um poste alto, até que o tempo a consuma e o seu corpo será dividido em 4 partes e pregado em postes pelos caminhos de Minas Gerais, no sítio de Varginha e das Cebolas, onde o réu teve suas infames práticas, e os mais nos sítios de maiores povoações, até que o tempo também os consuma. Declaram o réu infame, e seus filhos e netos, tendo os seus bens, aplicam para o fisco e Câmara Real. E a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique, e não sendo própria, será avaliada e paga a seu dono pelos bens confiscados. E no mesmo chão se levante um padrão, pelo qual se conserve a memória deste abominável réu. Bom, tá aí um trecho da sentença, tá? Agora, vem a primeira alternativa. Tem a imagem, né, do Tiradentes esquartejado, né? Uma imagem ali de 1893, tá? E uma imagem que tem uma clara associação com a questão da religiosidade, quando se coloca um crucifixo ali ao lado da cabeça do Tiradentes. Bom, mas vamos lá para as questões. O que diz a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Esse motivo é real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição quanto ao motivo da morte do Inconfidente? Quando eu peguei essa questão, e aí eu fui voltando na sentença para tentar encontrar, né, aonde eu tenho esses motivos, eu lembrei que a sentença, ela não está toda aqui, né? Na hora de reproduzirem a sentença aqui no PET, eles não colocaram uma parte anterior da sentença. E aí eu fui procurar a sentença. E aí eu encontrei, numa parte que não está aqui no PET, a resposta para essa primeira pergunta. Olha lá. Olha a primeira parte. Justiça que a rainha Nossa Senhora, né, Dona Maria I, era a rainha naquele momento, manda fazer a este infame réu Joaquim José da Silva Xavier, pelo horroroso crime de rebelião e alta traição que se constituiu chefe,
e cabeça na capitania de Minas Gerais, com a mais escandalosa temeridade contra a real soberana e suprema autoridade da mesma senhora. Que Deus guarde. E aí vem a outra parte da sentença, que é justamente a parte que está aqui no PET. Então, assim, na hora que a questão pergunta justamente sobre o que diz a sentença sobre o motivo da morte de Tiradentes, se esse motivo é real, presta atenção, olha lá, vamos voltar. Olha aqui. Manda fazer a este infame réu, José da Silva Xavier, pelo horroroso crime. Olha o crime que eles apontam. Pelo horroroso crime de rebelião e alta traição que se constituiu o chefe. Então, este é o crime. Ele vai estar na primeira parte da sentença, não na parte que veio para o PET. Né? Então, qual foi o crime do qual ele foi acusado? O crime de rebelião e alta traição contra a Dona Maria I. Ok? Tá aí. E aí vem, esse motivo é real? É real. Ele foi um dos líderes do movimento que justamente questionou o domínio da coroa portuguesa e, logicamente, da Dona Maria I sobre o Brasil, sobre Minas Gerais. Ok? E aí vem, em que parte da sentença podemos perceber uma contradição quanto ao motivo da morte do Inconfidente? Olha lá, vamos voltar numa contradição. Então percebam que essa contradição, ela está justamente no fato do Tiradentes ter sido acusado de ser líder de um movimento, de um levante contra a coroa portuguesa, contra a própria Dona Maria I, só que esse movimento acabou não acontecendo. Esse movimento acabou não se efetivando, porque a Inconfidência, a conjuração, ela foi abortada, ela foi barrada antes de ter sido colocada em prática. Então é uma grande contradição, né? Quando diz que, no final das contas, ele tem que ser levado pelos caminhos de Varginha e Cebolas, onde teve suas infames práticas, no final das contas ficou muito mais no discurso do que na questão prática, o movimento da Inconfidência Mineira. É importante a gente lembrar disso. Olha lá, qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? Ou seja, justamente nessa parte aqui, né? Olha lá, aqui com braço e pregação seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morra de morte natural para sempre, na intenção de entender que naturalmente todos aqueles que sigam o exemplo do Tiradentes teriam o mesmo desfecho, teriam o mesmo destino, né? E a intenção, logicamente, também seria acabar com qualquer tipo de influência que o exemplo do Tiradentes poderia exercer em outras áreas da colônia. O que você observa na imagem, né? E aí, dá pra gente ver na imagem, a gente já até comentou. O corpo do Tiradentes já esquartejado, como eu disse, chama muita atenção o crucifixo, né? Com o Cristo pregado ao lado da cabeça do Tiradentes. E aí, é só uma descrição daquilo que te chama mais atenção na imagem. A imagem do crucifixo e a própria representação de Tiradentes aproxima a imagem da morte dele da morte de Jesus. Qual a intenção dessa aproximação? Nós comentamos isso no vídeo da semana 3. Essa aproximação da figura do Tiradentes com a figura de Cristo fazia todo o sentido naquele contexto pós-proclamação da República, lá em 1889, um século depois, porque precisava-se de um herói, precisava-se encontrar um símbolo para aquele novo momento político do Brasil. E aí entende-se que a tradição religiosa, a tradição católica histórica do Brasil fazia com que uma associação da figura do Tiradentes com a figura de Cristo automaticamente gerasse uma maior empatia da sociedade com a figura do alferes. Se você para pensar, tem algumas semelhanças, inclusive históricas, né? Porque o Tiradentes, por exemplo, foi um dos líderes de um movimento, mas foi traído por um dos seus. Lembra disso? O Joaquim Silvério dos Reis, que trai o movimento, assim como na questão de Cristo, Judas acaba traindo o movimento. Então, aí há algumas semelhanças que são aproveitadas ali no pós-proclamação da República, tá? Qual a finalidade da coroa em aplicar uma pena tão severa a Tiradentes? Evitar que outros exemplos sejam seguidos e que outros levantes aconteçam. Esse é o objetivo claro de uma sentença tão severa. Deu certo? Não. Por que não deu certo? Porque eu tive outro levante.
9 anos depois, eu tive um outro levante, só que agora na Bahia, a Conjuração Baiana, que nós também vimos lá no vídeo da semana 3. Mas vamos aqui para a questão 4? Como você estudou ao longo da realização dessas atividades, muitas diferenças e também semelhanças marcaram os movimentos separatistas ocorridos na Bahia e em Minas Gerais. Abaixo temos duas imagens. A imagem 1 traz os líderes da Conjuração Baiana e a imagem 2, alguns líderes do movimento separatista em Minas. Analise e responda as questões. Então aqui é a imagem dos líderes, né, da Conjuração Baiana que nós construímos lá no quadro da semana 3. Então o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga, o João de Deus, percebam uma representação simplista, né, desses líderes do movimento baiano, uma representação a lápis de maneira muito simples e os traços, né, marcadamente negros desses líderes do movimento que eclodiu ali em Salvador, né, que iniciou-se ali na antiga capital da colônia. Aqui, as imagens dos líderes do movimento mineiro, né, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, o Joaquim Silvério dos Reis, né, que eu acabei de comentar como traidor do movimento Inconfidente, Tomás Antônio Gonzaga. Percebam que representando imagens já mais elaboradas, claramente membros de uma classe média alta da província de Vila Rica, né, ali da capitania de Vila Rica. Então, há toda uma diferença entre a representação desses líderes dos dois movimentos. Vamos lá, então. Observando a primeira imagem, como estão retratados os líderes do movimento na Bahia, comentamos, né? Então, na primeira imagem, eu tenho uma representação muito simples desses líderes do movimento. Apenas as cabeças, né? Apenas as faces são representadas, dando a eles um sentido de pouca expressividade ou pouca importância naquele movimento ou para aquele movimento do qual eles foram líderes, né? Analisando a imagem 2, como estão representados os líderes da Conjuração Mineira. Aí eu já tenho uma representação mais detalhada, inclusive com as roupas, com as vestimentas, dando a eles uma certa imponência, uma certa importância, justamente por ser um movimento de caráter elitista. Nós já comentamos isso. A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Baiana? Classe média baixa, muitos deles escravos e ex-escravos, tá? Como esse grupo está representado na imagem? Já comentamos, ficou uma questão repetitiva aí. Olha lá, a próxima. A que grupo social pertencem os líderes da Conjuração Mineira? São membros de uma classe média alta, principalmente filhos da elite de Vila Rica. Como esse grupo está representado na imagem? Estão representados com detalhes, uma riqueza maior de detalhes, inclusive com relação às suas vestimentas. Também já comentamos sobre isso. De que maneira a origem social de ambos os grupos influenciou o objetivo de cada revolta? Essa é uma pergunta legal, tá? As outras eu achei um pouco repetitivas, mas essa última pergunta é bem legal. Então, de que maneira a origem social de ambos os grupos influenciaram os objetivos de cada revolta? Bom, no caso da Conjuração Mineira, ou da Inconfidência Mineira, como nós já comentamos e repetimos, as principais lideranças eram membros da elite de Vila Rica. Se inspiraram na independência dos Estados Unidos e, portanto, tinham ideias mais conservadoras. Por exemplo, criticavam o Alvará de 1785, pensavam numa possibilidade de uma implantação de uma monarquia conservadora, caso conseguissem a separação, defendiam a construção de escolas, de hospitais, a autonomia de Vila Rica, mas não passava pelo discurso dos Inconfidentes, por exemplo, o fim da escravidão. Por que não? Porque muitos dos Inconfidentes eram donos de escravos e, logicamente, não iam perder seus investimentos, né? Então aí dá um caráter muito conservador das propostas da Inconfidência Mineira, diferente da Conjuração Baiana. Na Conjuração Baiana, como a maioria dos líderes do movimento, eram de classe média baixa, as propostas da Conjuração Baiana eram mais radicais. A extensão do direito de voto a todos, o fim das desigualdades sociais, uma espécie de uma reforma agrária, uma redistribuição de terras, o fim da escravidão.
Percebam que o discurso é um discurso mais agressivo, tanto é que acabaram se influenciando na fase mais radical da Revolução Francesa, a fase do jacobinismo. Então, assim, as propostas na Conjuração Baiana eram propostas mais contundentes. Justamente por essas propostas serem mais contundentes, mais profundas, é que a elite, que no início estava junto do movimento, a elite acaba se afastando. E o afastamento da elite local de Salvador fez com que a coroa tivesse liberdade para reprimir o movimento com violência. Tá? Então essa última questão, essa última pergunta é uma pergunta bem legal para você fazer uma construção de umas 4, 5 linhas, fazendo uma referência, inclusive às influências dos movimentos, né? O caráter conservador da independência dos Estados Unidos e o caráter mais revolucionário radical da Revolução Francesa, principalmente no período do terror jacobino, principalmente no período da Convenção. Ok? E é isso, galera. Fechamos o PET 2 neste exato momento. Fechamos as 4 semanas do PET 2. Espero que você tenha aproveitado, que você, se tivesse alguma dúvida, agora todas as suas dúvidas já estão esclarecidas, porque fechamos o PET 2, semana 4, foi. Agora é só esperar o PET 3. Vou produzir os vídeos também para todas as semanas e as atividades do PET 3, assim que a gente já conseguir iniciar a resolução. Beleza? Então é isso. Se chegou até aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, manda para quem você quiser, aquela galerinha que não está entendendo ainda, ou que precisa de uma explicação a mais porque não está conseguindo, manda o vídeo, que aí resolve tudo com o Rod Brito. De boa? Então, salve para geral, tudo de bom, sempre lembrando que história é com o Rod Brito e que é sem massagem, pai. Fui!